Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje no 9º encontro da série do Sagrado Ser, esse encontro diário com vocês, Rick Allen nos convida a um dos temas mais íntimos e lindos dessa jornada, em que ele fala do sorriso de Deus. Se agradar a Deus é o nosso primeiro propósito, como falado ontem, então fazer Deus sorrir é a expressão mais pura da nossa essência. Então vamos para o 9º dia? O que faz Deus sorrir? O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Números 6. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. No livro, Rick Allen nos cita como exemplo a história da vida de Noé. Para quem não sabe a história de Noé na Bíblia, aqui eu não vou me aprofundar muito, mas na época de Noé, o mundo ele estava totalmente, moralmente arruinado. A humanidade ela estava vivendo muito para si mesma, para seus prazeres imediatistas. Ela estava muito corrompida e desconectada do Criador. E foi quando, em meio a toda aquela desordem, houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. E a partir da história de Noé, o livro nos revela 5 atitudes que ele teve e que tocam o coração de Deus e que faz o seu sorriso se manifestar em nós. E a primeira atitude é o maior dos mandamentos. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Então, Deus o ama profundamente e Ele anseia que você também o ame, se relacione com Ele, como quem se relaciona com alguém. Então, a primeira atitude é amar a Deus de todo o seu coração. Não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. O nosso Criador anseia pelo nosso amor e pelo nosso relacionamento íntimo com Ele. Deus sorri também quando confiamos nele, quando confiamos nele completamente, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo quando tudo parece incerto. E muitas vezes, como Noé, nós não entendemos os porquês, nós não enxergamos o caminho inteiro, nós duvidamos. Como eu falei, a gente consegue ver um capítulo do livro, enquanto Deus já enxergou o livro todo. Então Deus pediu para Noé construir ali naquela época uma arca, mesmo sem nunca ter chovido daquela forma, mesmo sem referência, mesmo sem lógica humana. Ele foi muito mal interpretado naquela época, mas mesmo assim, Noé permaneceu fiel. Noé agradou e foi obediente e confiou nos planos maiores do Criador ali para a sua vida. Então, em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus completamente? Qual é essa área da sua vida que você precisa soltar o controle e confiar nos propósitos de Deus para a sua vida? Confiar completamente em Deus é a maior expressão de fé. Até mesmo a palavra confear, confiar, confiança, confiança é caminhar com fé. Qual a área da sua vida você precisa soltar esse controle e confiar completamente nos planos maiores do Criador para você? Outra atitude é a obediência incondicional.
Não uma obediência rígida, nem movida pelo medo, nem pelo perfeccionismo, mas uma obediência que nasce do amor, como um filho que confia, respeita e obedece o seu pai. O nosso Criador, ele também espera de nós essa obediência, como um filho que obedece e respeita o seu pai. Mas não uma obediência rígida, uma obediência que nasce do amor. Quando Deus pediu que Noé construísse a arca, ele não chegou para Noé e falou: olha, Noé, pode construir um barco qualquer que agrade os seus desejos, as suas vontades. Não, Deus lhe deu orientações detalhadas e Noé fielmente confiou e obedeceu e seguiu aquelas orientações. E é até muito engraçado porque eu estou me recordando aqui que agora recentemente, nesses últimos tempos, eu comecei a receber muitos sinais da vida. Eu sou muito sensível e foi quando eu comecei a receber mensagens da vida, como se eu estivesse me comportando como Jonas. Jonas. Para quem não sabe a história de Jonas na Bíblia, ela é curtinha. Fica aí o convite para vocês pesquisarem depois. Eu não vou me aprofundar aqui muito sobre a história de Jonas, até porque não está aqui no livro. Mas na época, Jonas, ele ouviu a voz de Deus. Jonas recebeu um chamado de Deus, mas ele escolheu fugir. Ele escolheu negar aquele chamado. Ele não queria ir para onde Deus queria, para onde Deus estava levando ele, ordenando ele. Ele não queria fazer o que Deus estava ordenando que ele fizesse. Ele estava sendo desobediente ao chamado do Criador em sua vida. E quanto mais ele fugia daquela direção que Deus estava o levando, mais ele se sentia desconfortável em sua vida. E foi quando eu comecei a receber vários sinais de Deus na minha vida, como se eu estivesse me comportando como Jonas. Como Jonas. Eu sentia um chamado de Deus, um chamado do Criador no meu coração. Sentia que Deus estava plantando sementes no meu coração para algo e eu estava totalmente negando aquilo, estava adiando esse chamado, estava correndo na direção contrária dele. Não por procrastinação, não por preguiça, mas grande parte por medo. Por medo. E foi quando eu comecei a receber várias mensagens da vida. E uma das mensagens que eu recebi até mesmo foi uma amiga que ela sentiu no coração um dia de comprar um livro para me dar de presente. E ela nem sabia de nada disso. E foi quando ela comprou esse livro, me deu de presente. E quando eu peguei o livro e abri ele, o livro contava a história de Jonas. Ele falava do arquétipo, o livro fala, né, do arquétipo de Jonas em nossa vida. Porque todos os personagens, como se diz, da Bíblia, são arquétipos, né, que podem estar atuando em nossa vida. Então, o livro que eu recebi, eu até escrevi, Caminhos da Realização, acho que chama isso, Caminhos da Realização. É um livro belíssimo, eu ainda não terminei de ler, mas ele fala ali, ele conta a história de Jonas e fala desse arquétipo de Jonas em nossa vida. Então, mesmo eu sabendo desse chamado, reconhecendo esse chamado de Deus no meu coração, ainda assim eu estava adiando esse chamado, não por procrastinação. A gente escuta muito, tá com preguiça, procrastinação. Não, mas por medo mesmo. Então eu estava sendo desobediente. Eu estava desobediente. Eu não estava obedecendo aos chamados maiores do Criador para a minha vida. Então foi quando, depois de receber muitas mensagens da vida, eu comecei a realmente falar, não, Olivia, agora não tem como, agora você vai ter que ir. E comecei a fazer todos os movimentos para eu entrar nesse plano maior que Deus estava escrevendo para mim e que nem eu mesma conseguia enxergar, né? Como eu falei, a confirmação.
A gente consegue enxergar um capítulo, mas Deus já vê o livro todo. A gente apenas tem que confiar e obedecer nos seus chamados em nossa vida. Frequentemente, a gente tenta oferecer a Deus uma obediência parcial. Sabe aquela obediência parcial? Por exemplo, eu gosto de fazer isso, mas aquilo ali não me agrada, então aquilo eu não quero fazer. A gente quer escolher as ordens que queremos obedecer. E isso na vida como um todo, né? Se pegarmos o nosso trabalho, quantas vezes a gente não quer fazer o que não nos agrada. Mas no mundo espiritual, não existe pecado, pecadinho e pecadão. Não! É só um pecadinho. Não, pecado é pecado. Da mesma forma que obediência é obediência e desobediência é falta de obediência. Não existe obediência parcial. No mundo espiritual, ou você é luz ou você é ausência de luz. Aqui eu nem vou falar de sombra e escuridão, porque ou você é luz ou você é ausência de luz. Então não existe pecadinho, não existe obediência parcial. E a obediência, ela é a maior prova de que você realmente ama. A obediência é a maior prova que você ama. Assim como um filho, quando obedece ao seu pai, é uma prova do seu amor, do seu respeito para o seu pai. Assim, o nosso Criador, ele espera de nós essa obediência. Mas eu falo por mim, eu sei o quanto é desafiador entrar nessa obediência perante ao nosso Criador, porque exigem muitas renúncias. Deus sorri também quando você o louva com gratidão, quando você o louva por gratidão, quando damos graças continuamente. Não essa gratidão superficial, mas essa gratidão mais sincera, genuína, que vem do seu coração, do mais profundo do seu ser. Imagina você acordar todos os dias com aquele sentimento de gratidão genuíno pelo dia, pelo seu corpo, pela sua saúde, pelas oportunidades da vida, pela presença, pelo simples fato de estar no aqui e no agora. Então Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Deus também sorri quando você usa os seus dons e habilidades. Deus te deu talentos, habilidades, capacidade, beleza interior. E quando você usa essas dádivas, seja servindo, criando, construindo e oferecendo, compartilhando, você se torna um espelho, um canal dessa grandeza e bondade do Criador para com as pessoas, para com a vida. Deus sorri porque a sua imagem é refletida em você e em suas ações. Muitas vezes a gente pensa que o único momento que Deus se agrada de nós é quando nós estamos envolvidos em atividades espirituais, seja num culto, seja num retiro de meditação, seja na igreja. E não, Deus não é indiferente com relação às outras partes, às outras áreas da nossa vida. Então não é só quando nós estamos ali com uma prática e atividade espiritual e religiosa que Deus se agrada. É claro que com exceção dos nossos pecados, com exceção dos nossos pecados, mas Deus ele se importa com todas as áreas da nossa vida. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades. Como eu partilhei com vocês, que eu estava recebendo esses sinais da vida, que eu estava me comportando como Jonas, eu sabia o que eu tinha que fazer e ainda assim eu fugia daquela responsabilidade e estava escondendo as minhas habilidades e os meus dons que Deus estava me chamando para servir. Então, você não glorifica a Deus quando você esconde as suas habilidades ou quando você
tenta ser outra pessoa, quando você se compara com a grama do vizinho, quando você quer viver o projeto divino do vizinho, ao invés de querer focar em sua vida, agradecer pela sua vida, honrar a sua vida, tudo que você é, tudo que você já conquistou. Então, você não agrada a Deus quando você quer tentar ser outra pessoa. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro, ele não questiona: por que você me fez desse jeito? Ele não questiona, ele apenas aceita. Ele apenas aceita. E confia nos propósitos maiores de Deus. Então vamos para o tema de reflexão? Tema para reflexão: Deus sorri quando confio nele. Versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmo 147. Pergunta para meditar: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Em quais áreas da sua vida você precisa soltar esse controle e confiar plenamente nos propósitos maiores de Deus para a sua vida? Então vamos para uma pequena prática de conexão? Então sentem-se confortavelmente, tirem esse peso do corpo, levem a atenção para a sua respiração, para o seu coração e diga internamente: que a minha vida seja um sorriso para ti, Senhor. Faça uma respiração. Que a minha vida seja um sorriso para ti, Senhor. E sorria. Que Deus sorri de volta. E para o dia de hoje, reserve alguns minutinhos do seu dia para refletir com sinceridade em quais áreas da sua vida você ainda está tentando controlar tudo sozinha, ao invés de soltar o controle e confiar mais na sabedoria divina, na sabedoria do universo. Pode ser em qualquer área, seja nos relacionamentos, no profissional, no pessoal, na saúde, nos medos, nas expectativas. Apenas reflita em qual área eu preciso soltar o controle e confiar mais na sabedoria de Deus. E entregue cada uma dessas áreas ao coração do Criador e diga: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e confio na Tua sabedoria, na Tua sabedoria. Então é isso. Muito obrigada.